Bem-vindos ao Aspecto Global hoje, onde vamos mergulhar nos mistérios mais fascinantes da história antiga. Você acha que sabe tudo sobre pirâmides, gladiadores e impérios perdidos? Pense de novo. Hoje, revelaremos 10 segredos da antiguidade que pouca gente conhece, mas que mudam completamente nossa visão do passado. Esses enigmas não são apenas curiosidades. Eles desafiam o que aprendemos na escola e nos fazem questionar: o que mais estamos perdendo? Prepare-se para uma jornada de 30 minutos cheia de surpresas, teorias intrigantes e fatos que vão te deixar grudado na tela. Vamos começar. Segredo 1. Göbekli Tepe, o templo que desafia a evolução humana. Imagine um templo construído há mais de 12.000 anos, antes mesmo da invenção da agricultura ou da escrita. Isso é Göbekli Tepe, descoberto na Turquia em 1994. Esse complexo de pilares em forma de T, decorados com animais selvagens e símbolos abstratos, é o sítio arqueológico mais antigo conhecido. Por que é um segredo? Porque ele vira de cabeça para baixo a ideia de que a civilização começou com fazendas e vilas. Aqui, caçadores-coletores se reuniram para erguer estruturas monumentais, sugerindo que a religião ou rituais espirituais impulsionaram o progresso humano, não o contrário. Teorias vão de um centro de culto a um observatório astronômico. Relevante hoje? Ele nos lembra que nossos ancestrais eram mais sofisticados do que imaginamos, e talvez a espiritualidade seja o verdadeiro motor da inovação. Incrível, não é? Segredo 2. O mecanismo de Antikythera, o computador antigo dos gregos. No fundo do mar Mediterrâneo, em 1901, mergulhadores encontraram um artefato que parece saído de ficção científica, o mecanismo de Antikythera. Datado de cerca de 100 a.C., esse dispositivo grego antigo é um relógio mecânico com engrenagens que previa eclipses, posições de planetas e até ciclos olímpicos. Não tão conhecido quanto as pirâmides, mas igualmente revolucionário. É considerado o primeiro computador analógico da história. O segredo está na sua complexidade. Como os gregos antigos dominaram matemática e engenharia para criar algo assim, séculos antes da Revolução Industrial. Teorias incluem influência de astrônomos como Hiparco ou até conhecimento perdido de civilizações anteriores. Isso nos engaja porque mostra que a tecnologia não é exclusividade do mundo moderno. Imagine se tivéssemos continuado a evoluir a partir disso. Um mistério que inspira inventores até hoje. Segredo 3. A bateria de Bagdá. Eletricidade na Mesopotâmia? E se eu te dissesse que os antigos mesopotâmios podiam gerar eletricidade há 2.000 anos? A bateria de Bagdá, encontrada em 1936 no Iraque, é um jarro de cerâmica com um cilindro de cobre e uma haste de ferro, datado do período Parta, 250 a.C. a 224 d.C. Quando preenchido com vinagre ou suco de limão, ele produz uma pequena voltagem, o suficiente para eletroplacar ouro ou aliviar dores, segundo experimentos modernos. Por que não é famoso? Porque desafia a linha do tempo da ciência. Edison não inventou a eletricidade, ele a popularizou. Teorias sugerem uso em rituais religiosos ou medicina. Relevante. Nos faz pensar em tecnologias perdidas e como o conhecimento antigo poderia resolver problemas atuais, como energia sustentável. Um segredo eletrizante. Segredo 4. As linhas de Nazca. Mensagens gigantes no deserto peruano. No deserto peruano, linhas traçadas há 2.000 anos formam figuras imensas de animais, plantas e formas geométricas, visíveis apenas do céu. As linhas de Nazca, criadas pela civilização Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., cobrem centenas de quilômetros quadrados. O segredo? Seu propósito permanece um enigma. Rituais para deuses da água, calendários astronômicos ou até pistas para extraterrestres, como sugeriu Erich von Däniken. Não tão conhecidas quanto Machu Picchu, mas igualmente misteriosas. Elas engajam porque nos forçam a imaginar como um povo sem aviões planejou algo tão preciso. Relevante hoje,
Estudos com drones revelam mais linhas, ajudando a entender mudanças climáticas antigas. Um quebra-cabeça aéreo que ainda intriga arqueólogos. Segredo 5. A cidade perdida de Helike, a verdadeira Atlântida. Platão descreveu Atlântida como uma cidade engolida pelo mar. Mas, e se a inspiração real fosse Helike, uma próspera cidade grega destruída por um terremoto e tsunami em 373 a.C.? Localizada no Golfo de Corinto, Helike era um centro de comércio e culto a Poseidon, desaparecendo da noite para o dia. Descoberta em 2001, seus restos submersos incluem edifícios intactos. Por que segredo? Porque liga mitos a fatos históricos, sugerindo que lendas como Atlântida nasceram de catástrofes reais. Teorias incluem punição divina ou falhas geológicas. Engajante, nos alerta para riscos sísmicos modernos, como em áreas costeiras. Um lembrete de que a história se repete e o mar guarda segredos. Segredo 6. O concreto romano, o material que desafia o tempo. As estruturas romanas, como o Panteão, resistem há 2000 anos enquanto prédios modernos desmoronam. O segredo? A receita do concreto romano, perdida por séculos, usava cinzas vulcânicas, pozzolana, que reagiam com água salgada para se fortalecer com o tempo. Datado do século III a.C., esse material era usado em aquedutos e portos subaquáticos. Não tão badalado quanto gladiadores, mas crucial. Por que perdemos essa tecnologia? Teorias apontam para o colapso do Império Romano. Relevante? Cientistas modernos recriam-no para construções sustentáveis, combatendo erosão costeira. Um segredo prático que poderia revolucionar a engenharia atual. Imagine pontes eternas. Segredo 7. O disco de Festus, a escrita indecifrada dos minoicos. Em 1908, na ilha de Creta, arqueólogos encontraram o disco de Festus, uma placa de argila com 241 símbolos espiralados, datada de 1715 C, da civilização minoica. É uma das escritas mais antigas indecifradas, possivelmente um hino religioso ou calendário. O segredo está na sua singularidade. Nenhum outro artefato semelhante existe. Teorias vão de linguagem proto-grega a código secreto. Engajante porque nos convida a decifrar mistérios, como um quebra-cabeça antigo. Relevante. Estudos com IA tentam traduzi-lo, conectando-nos a raízes linguísticas. Um enigma que prova, nem toda a história foi contada. Segredo 8. As cabeças olmecas, gigantes de pedra na Mesoamérica. Na selva mexicana, cabeças colossais de basalto, pesando até 50 toneladas, retratam rostos com traços africanos ou asiáticos. Criadas pelos olmecas entre 1400 e 400 a.C., essas esculturas são consideradas a mãe das civilizações mesoamericanas. O segredo? Como transportaram pedras de 100 km sem rodas ou animais de carga. Teorias incluem contato transoceânico ou rituais xamânicos. Não tão famosas quanto maias, mas fundacionais. Engajam por questionar migrações antigas. Relevante, desafiam narrativas eurocêntricas promovendo diversidade cultural. Segredo 9. A escritura do Vale do Indo, o código perdido da Ásia. A civilização do Vale do Indo, de 3300 a 1300 a.C., no Paquistão e Índia, deixou selos com símbolos indecifrados, mais de 400 caracteres em 5.000 artefatos. O segredo era uma sociedade urbana com saneamento avançado, mas sua escrita resiste à decifração. Teorias sugerem proto-dravídico ou pictogramas comerciais. Por que obscuro? Porque eclipsada por egípcios e mesopotâmios. Engajante, nos faz imaginar uma Atlântida asiática. Relevante, lições em urbanismo sustentável para cidades modernas. Segredo 10. A luz de Dendera, lâmpadas elétricas no Egito Antigo. No templo de Hathor, em Dendera, relevos de 50 a.C. mostram figuras segurando o que parecem lâmpadas elétricas, bulbos com filamentos e cabos. O segredo? Seriam representações de tecnologia avançada ou apenas mitos?
Teorias incluem eletricidade de baterias antigas para rituais. Não comprovado, mas intrigante. Engajante, mistura ciência e mitologia. Relevante, inspira debates sobre conhecimento perdido, como em energia alternativa. Esses 10 segredos da história antiga nos mostram que o passado é um baú de tesouros escondidos, cheio de inovações e mistérios que ainda influenciam nosso mundo. De templos pré-históricos a tecnologias perdidas, eles provam que a humanidade sempre foi criativa e resiliente. Qual segredo te surpreendeu mais? Deixe nos comentários e inscreva-se para mais explorações históricas.